O fazendeiro milionário compra a mãe de 5 filhos em leilão e o que ele faz a seguir choca. Na manhã ensolarada de um sábado, o leilão na praça central da pequena cidade de Terra Nova chamava atenção. Fazendeiros de olhos curiosos se aglomeravam. Burburinhos contribuíam para a atmosfera carregada de expectativa. Entre eles, Carlos Almeida, um homem de aparência austera, mas com um sorriso que podia derreter até o mais duro dos corações. Ele era o fazendeiro milionário da região, sempre respeitado, mas também cercado por mistérios. O que ninguém esperava era que ele se tornasse notícia de primeira página ao adquirir algo em comum. Uma mãe solteira com 5 filhos. Sim, você leu certo. Em um momento de pura audácia, Carlos levantou a mão e, com um lance inesperado, arrematou não apenas uma propriedade, mas uma família inteira. A multidão ficou em choque. O que ele vai fazer com isso? Sussurravam, divididos entre a curiosidade e o desprezo. Alessandra, a mãe, olhava sem acreditar no que ocorria. Cabelos desgrenhados, olheiras profundas e um olhar que carregava histórias que ninguém conhecia. Ela não tinha escolha. Era um leilão inesperado e toda a sua vida precisava de um novo começo. Longe do pai e dos seus filhos, que a atormentava com um passado sombrio, os 5 pequenos a cercavam. O modo como se entreolhavam revelava a insegurança, mas também a esperança de uma manhã diferente. Carlos trouxe Alessandra e seus filhos para a fazenda. Um espaço que já foi vibrante, mas agora era só sombra da opulência do passado. A propriedade, com suas vastas plantações e celeiros antigos, precisava de renovação. E ali, diante daquelas crianças sorridentes, mas também temerosas, ele começou a imaginar um novo futuro. Em seu íntimo, Carlos queria mais do que restaurar a fazenda. Ele ansiava por um propósito, algo que o tirasse do vazio que sua vida se tornara. À medida que os dias se passavam, Alessandra lutava para se adaptar à nova rotina. Ela trazia cicatrizes profundas que ninguém via, exceto Carlos. Enquanto observava-a cuidar de seus filhos e transformar a casa, um misto de admiração e confusão crescia dentro dele. Os olhares que trocavam, carregados de significados não ditos, eram como pequenas faíscas de uma conexão que começava a tomar forma. Mas havia um segredo obscuro, sufocando Alessandra. Algo relacionado ao pai de seus filhos. Ele sempre estava à espreita. Uma sombra constante que poderia vir à tona a qualquer momento. Carlos, por outro lado, lidava com suas próprias sombras. As expectativas da comunidade, os olhares julgadores de outros fazendeiros que não entendiam o que ele estava fazendo. E agora, à medida que se envolviam, ele poderia estar colocando todos em risco. A tensão era palpável. Entre risos e lágrimas, o futuro de todos estava em jogo. A ligação entre Carlos e Alessandra se fortalecia, mas a revelação de seus segredos poderia despedaçar tudo. Porque em Terra Nova, a verdade, muitas vezes, carregava penas pesadas. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas, dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu. A ligação entre Carlos e Alessandra estava cada vez mais forte. Eles compartilhavam sorrisos, olhares de compreensão e risadas entre as crianças. Mas, em um dia que parecia perfeito, uma reviravolta estava prestes a acontecer. Era uma manhã qualquer, o céu azul sem nuvens, e eles estavam na cozinha, preparando o café da manhã. Alessandra cantava para os filhos enquanto mexia a massa de panquecas. Carlos a observava, seu coração inchando de esperança. Mas, de repente, o som de um motor roncando. Ao longe, rompeu a calma. Carlos olhou pela janela e viu uma caminhonete se aproximando, levantando poeira da estrada de terra. O coração de Alessandra parou. Ela reconheceu aquele veículo. A expressão de medo no seu rosto fez Carlos parar tudo. Alessandra, o que foi? Ele perguntou, com uma voz firme, mas a preocupação lhe consumindo. Alessandra engoliu seco, os olhos arregalados. É ele. É o pai deles. Sua voz saiu como um fio de voz. A essência daquele homem a perseguia. E agora ele estava ali, em carne e osso. Não sabia o que poderia acontecer. A caminhonete parou e do veículo saiu Marcos, o ex-marido de Alessandra. Ele parecia mais ameaçador do que nunca. O olhar dele percorria a fazenda. E quando seus olhos se fixaram em Alessandra, um sorriso maligno surgiu em seu rosto. Olha só quem decidiu brincar de fazendeiro. O que você fez, Alessandra? Comprou um novo pai para os seus filhos? Carlos deu um passo à frente, o peito inchado de coragem. Eles estão seguros aqui. Você não tem mais poder sobre elas, ele declarou, a voz firme. Mas Alessandra ficou paralisada, um nó na garganta. As crianças olhavam para a mãe, percebendo a tensão no ar. Marcos riu, um som baixo e ameaçador. Seguros? Aqui? Você pode até achar que é o Salvador, mas a verdade é que eu sou o pai deles e vou levar meus filhos de volta. Ele caminhou na direção da casa e Alessandra sentiu o coração disparar. Não, eles não estão indo a lugar nenhum. Sua voz saiu mais alta do que esperava, mas a força dela surpreendeu até mesmo a si mesma. Os dois homens estavam prestes a se enfrentar, mas o inesperado aconteceu. Lux, uma das filhas de Alessandra, começou a chorar, gritando: "Papai, por favor, não briga!" O desespero dela atraiu a atenção de todos, incluindo o olhar feroz de Marcos. Ele parecia se desmanchar diante da dor da filha. Mas em um movimento rápido, ele a puxou para perto, como se a estivesse usando como escudo. Carlos avançou, querendo fazer algo, mas Alessandra o segurou. Espere. Não, isso não vai resolver o problema. O ar estava pesado e o tempo pareceu parar. Eles eram todos levados pela tensão. O destino estava se moldando em algo maior do que todos poderiam imaginar. E então, qual o impacto disso em suas vidas? A verdade era mais complexa do que parecia. Ali naquela fazenda,
Traumas do passado e promessas de um futuro incerto se entrelaçavam. O relato de Alessandra sobre aquele homem não era o que todos pensavam. Havia segredos profundos que ela nunca revelou. Carlos, decidindo proteger Alessandra e as crianças, estava prestes a descobrir que aqueles segredos tinham o potencial de desmantelar tudo ao seu redor. A narrativa estava em busca de desfecho, mas os ecos de passado e futuro ainda reverberavam. A pergunta pairava no ar: quem realmente era o vilão nessa história? E o que Carlos faria agora com o peso de saber que o bem que queria fazer poderia custar a segurança de todos? A tensão estava à beira de explodir e ninguém sabia o que viria a seguir. O destino aguardava e o próximo passo poderia mudar tudo para sempre. A tensão pairava no ar como um peso invisível. E, enquanto Alessandra e Carlos enfrentavam Marcos, o mundo parecia ter desacelerado. O olhar de Alessandra estava fixo na figura ameaçadora do pai de seus filhos. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo totalmente inesperado aconteceu. Um estrondo cortou o silêncio, ecoando, como um trovão. A madrugada havia sido marcada por calmaria até aquele instante. O cheiro de café fresco se misturava ao pânico crescente. Então, a porta da cozinha se abriu com um impacto violento, revelando um homem. Ele não era estranhamente familiar, mas certamente carregava uma aura intensa. Era Leonardo, o irmão de Alessandra, a quem ela não via há anos. O olhar que ele lançou em direção a ela e às crianças estava carregado de uma urgência quase desesperada. Alessandra, precisamos ir agora! Sua voz ressoou, entrecortada pela gravidade do momento. As crianças olharam para a mãe com confusão, enquanto Carlos tentava processar a cena surreal que se desenrolava diante dele. O irmão, que sempre havia protegido Alessandra quando eram mais jovens, se interpôs. Entre Marcos e a família, como um gladiador em um campo de batalha. Você é louco, Leonardo! Gritou Alessandra, o coração disparado. O que está acontecendo? Ele se virou para ela, seus olhos arregalados de terror. A mãe, ela está em perigo. Marcos não é quem você pensa que é. Ele não é o pai das crianças. Ele é um criminoso. A revelação pegou todos de surpresa. Carlos deu um passo para trás, perplexo. O que você quer dizer com isso? Ele não pode ficar aqui. Alessandra, ele está atrás de você para algo muito mais sério. Você não sabia disso? A voz de Leonardo estava carregada de desespero e urgência. Marcos reagiu, um sorriso grotesco curvando seus lábios. Ah, então você decidiu voltar? Amigo, esperando salvar a irmãzinha? Sou eu quem cuida dela agora. Ele deu um passo à frente, mas Leonardo não hesitou. Ele avançou, desafiando Marcos. Não se atreva a encostar nela. Você não é um pai. Você é uma ameaça. O clima mudava rapidamente e o pânico se intensificava. Lux, ainda segurando o pano de doce na mão, começou a chorar. Mamãe, o que está acontecendo? A inocência dela cortava o coração. Carlos olhava para Alessandra, tentando entender. Leonardo, como você sabe disso? Alessandra perguntou, o medo frota em sua voz. A resposta dele não chegou, pois o silêncio foi interrompido por um barulho ensurdecedor vindo de fora. Uma sirene de polícia. Não pode ser! Não é possível! Marcos virou-se abruptamente e seu semblante transformou-se. Em fúria, ele estava sendo encurralado. Você trouxe a polícia aqui, não foi?
gritou para Leonardo, apertando os punhos. Você pagará por isso! Foi um instante instantâneo. O irmão de Alessandra buscava a verdade no olhar dela, enquanto Carlos tentava reunir a coragem necessária para proteger todos. Alessandra sentiu seu estômago apertar. A revelação de que Marcos não era o pai como ela pensava começou a se formar em sua mente, mas o peso da informação a desestruturava. Seus olhos estavam fixos em Leonardo, esperando, implorando por mais respostas. Assim que as vozes da polícia tornaram-se mais altas do lado de fora, o olhar de Leonardo assumiu uma expressão de determinação. Não temos tempo. Átonos se adiantaram. Se hesitarmos, tudo estará perdido. Temos que sair. Agora. Eu vou explicar tudo ao longo do caminho. Carlos decidiu que precisava agir, mas a confusão tomava conta. De repente, um grito estridente rompeu o ar. Era de Lux, que, apavorada, soltou a mão da mãe e correu em direção a Marcos. Papai não vai embora! Alessandra sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. A reviravolta não era apenas o que Marcos era, mas principalmente o que ela realmente conhecia sobre sua história e sua própria família. A pergunta angustiante ecoava em sua mente. O que mais estava escondido? Quando as sirenes se aproximavam cada vez mais, ficou claro que a luta estava apenas começando. E assim, pendendo a realidade como um espelho quebrado, os segredos estavam prestes a se espalhar, e cada um deles tinha o potencial de mudar tudo para sempre. A tensão pairava no ar como um peso invisível. Alessandra olhava para Marcos, seu coração disparando, enquanto as sirenes da polícia se aproximavam. A revelação do irmão a deixava atordoada. Como assim ele não é o pai deles? Sua mente girava, tentando entender a verdade radical que Leonardo acabara de colocar na mesa. Marcos, percebendo a confusão, sorriu com um desprezo que gelava. É só uma tentativa de desestabilizar. Não acredite nele, Alessandra. Sua voz era venenosa. Ele avançou um passo e Alessandra sentiu um frio na espinha. Ele não pode ficar aqui! Gritou Leonardo, enquanto se posicionava à frente de Alessandra e das crianças. O olhar dele transmitia um misto de fúria e protetividade. Carlos sentia a pressão aumentar, como se cada segundo fosse uma eternidade. O pânico consumia o ambiente e ele sabia que algo precisava ser feito. Nesse meio tempo, Lux continuava a chorar. Mamãe, por que o papai não pode ficar? O desespero da menina cortava o coração de Alessandra, mas a verdade ainda era uma névoa obscura em sua mente. A tensão crescera tanto que quase era palpável. E então tudo explodiu. Uma batida forte ecoou na porta da cozinha. Parecia um golpe. Mas a porta se desprendeu de suas dobradiças e caiu com um estrondo estrondoso. As crianças gritaram e Alessandra teve um sobressalto. Da entrada, um grupo de homens entrou, uniformizados, batendo as botas contra o chão de madeira. Eles eram policiais. E isso trouxe um misto de alívio e pavor. Rapidamente, o líder, um policial robusto com um olhar sério, apontou para Marcos. Você, saia da casa agora! Sua voz retumbou. Marcos hesitou por um momento, mas o pânico em seu olhar revelou-se a cada segundo que passava. Vocês não sabem de nada! Ele gritou, mas não fez uma tentativa de resistência. Ele sabia que estava encurralado. Mas antes que a situação pudesse se desenrolar de forma mais controlada, um dos policiais se virou e olhou diretamente para Alessandra, com uma expressão que misturava frustração e compaixão. Alessandra, temos que falar sobre uma denúncia. O seu ex-marido está envolvido em algo muito mais grave do que você imagina.
Ela sentiu o chão fugir de seus pés. O que você quer dizer com isso? Sua voz falhou e as crianças estavam em silêncio, captando a intensidade do momento. Leonardo exclamou: Alessandra, escute! Ele. Silêncio! Bradou o policial, interrompendo Leonardo. Recebemos informações sobre tráfico. Estamos aqui para proteger você e as crianças. As palavras soaram como um eco sombrio na mente de Alessandra. O caos que já era tenso ganhou uma nova camada de pânico. O que havia além da fachada do ex-marido? A imagem de quem ela achava que era Marcos desmoronava. As crianças tremiam ao seu lado, e um nó de medo apertava seu coração. Marcos se virou totalmente. Vocês estão errados. Eu sou o pai deles. O que eu faço não é da conta de vocês. Sua voz foi se exacerbando em um desespero visível. Com uma determinação frenética, Alessandra respirou fundo. Não, Marcos, isso não é verdade. Você está errado. As palavras saíram como um grito. Mas não era apenas para Marcos. Era um grito de libertação. E então, como se a realidade tivesse sido distorcida por um instante. Um dos policiais, uma mulher com cabelo preso em um coque, puxou algo do bolso e se aproximou de Alessandra. Eu sinto muito por ter que fazer isso, mas temos informações sobre as crianças, sobre o passado delas. Você tem que ver isso. Alessandra ficou paralisada. Michael, como quem pressentia a tempestade que se formava, olhou para a policial e então para a mãe. O que está acontecendo? A mulher abriu o envelope e, com mão trêmula, mostrou uma foto. A imagem fez o sangue de Alessandra congelar. Era uma fotografia antiga, em sépia, mostrando Alessandra muito mais jovem, com uma expressão radiante. Mas o que a horrorizou foi a figura por trás dela. Marcos, com um olhar completamente diferente, a mão em sua cintura, mas ao lado de outra mulher. Uma mulher que tinha aparência assustadoramente parecida com as suas filhas. Essa mulher, continuou a policial, é sua mãe. E essas palavras cortaram como uma adaga. O mundo desabou ao seu redor. Marcos não era apenas uma ameaça. A verdade sobre quem ele realmente era e qual era seu verdadeiro objetivo estava mais profunda do que imaginava. Todos na sala estavam em choque. Nada fazia sentido. As crianças, confusas, olhavam para a mãe, aguardando uma explicação. E a única coisa que Alessandra conseguia pensar era: o que mais eu não sei? A reviravolta foi intensa, e sua vida, que parecia estar começando a se estabilizar, estava à beira de outro colapso. E naquele momento, o que poderia ser a verdade revelada viraria sua vida de cabeça para baixo mais uma vez. O futuro, que já tinha tamanha incerteza, agora carregava segredos mais profundos do que jamais poderia imaginar. Alessandra estava paralisada. O peso das palavras da policial a esmagava. Sua mãe. Ecoavam em sua mente, emaranhando-se em dúvidas e medos. As crianças olhavam para ela, os olhinhos arregalados, buscando respostas. O que mais havia escondido daquelas pequenas almas inocentes? Marcos, agora com seu rosto vermelho, de raiva, encontrou um novo impulso em sua indignação. Essa é uma mentira, ele gritou, as veias em seu pescoço se destacando. Ele precisava se livrar dessa pressão. Vocês não têm ideia do que estão falando. Ele parecia querer se projetar contra a policial, mas a presença da equipe de polícia o impediu. As sirenes gritavam lá fora, e o aroma do café fresco se misturava ao suor e o medo.
O silêncio era palpável, interrompido apenas pelo soluço de Lux. O que está acontecendo? A inocência da pergunta deslizou como uma facada no coração de Alessandra. O que ela realmente sabia sobre o homem que se dizia o pai de seus filhos? Sem aviso, o ar ficou ainda mais tenso. O estrondo explodiu. Do lado de fora, a porta da cozinha voou para dentro com um impacto, e todos se viraram, assustados. Um grupo de homens entrou, todos com uniformes de combate, armados e com fisionomias determinadas. Era a SWAT. O líder deles, um homem alto e musculoso, gritou sem cerimônias: "Marcos, você está preso. Coloque as mãos para cima." Marcos hesitou, o planejamento fugindo de suas mãos. Ele lançou um olhar assassino para Alessandra, que sentia o estômago revirar. O que mais ele escondia? Naquele instante, a verdade se desenrolava, e ela se sentia completamente perdida. "Manda o que você fizer!" gritou Marcos, mas a outra policial, a que havia falado com Alessandra, se adiantou. "Você não tem para onde ir. Suas opções acabaram." Os filhos de Alessandra estavam congelados ao lado dela. Carlos, por outro lado, tentou se mover em direção a eles, mas antes que pudesse alcançar, eclodiu uma explosão ensurdecedora. A porta da casa arrebentou, algumas janelas estouraram e chardes de vidro voaram como flechas. O pavor se instalou. Gritos ecoaram enquanto todos se jogavam ao chão. Em meio ao caos, o andar de cima da casa desmoronou. Uma nuvem de poeira e destroços subiu, cobrindo tudo como um manto de névoa. Alessandra gritou: "Crianças, venham para perto de mim." As crianças correram para os braços da mãe, os corpinhos tremendo. Quando a poeira assentou, alguém se ergueu entre os destroços. Uma figura encapuzada apareceu, inclinando-se lentamente. Seus olhos, ocultos nas sombras do capuz, brilhavam com uma intensidade feroz. "É hora de acabar com isso", disse em um tom sombrio. O queixo de Alessandra caiu. A voz era familiar. "Você!" ela gritou. "O que você está fazendo aqui?" A figura tirou o capuz e o rosto de um antigo amor de Alessandra se revelou. Era Gabriel, alguém que acreditava estar perdido para sempre, uma parte de sua vida que ela pensou ter enterrado. "Alessandra, eu voltei, porque não posso deixá-los nas mãos de Marcos." O choque era absoluto. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua realidade desmoronou. Gabriel, envolto em mistério, daí a seus sentimentos conflitantes surgindo à tona. O que ele sabia que ela não sabia? Os laços do passado entre eles voltaram como cordas apertadas, pensionando seus corações. Enquanto as crianças tremiam ao seu redor, os policiais estavam em pé de guerra, prontos para agir. Mas a revelação de Gabriel fez o ambiente vibrar com uma nova tensão. Como ele se relacionava com a situação atual? Qual era seu segredo? E mais importante, por que agora ele aparecia quando tudo parecia desmoronar? O futuro de Alessandra e de seus filhos ficou pairando no ar, pendendo perigosamente à beira da verdade. Quando a poeira assentou, tanto na sala quanto em seus corações, um único pensamento a assolou. Tudo o que estava em jogo nunca fora apenas a sobrevivência dos filhos, mas uma trama muito mais profunda e complexa. E Gabriela poderia ser a chave ou o pesadelo que tornaria tudo insustentável. O que mais havia escondido no seu passado? A tensão era ensurdecedora. A história estava apenas em seu começo. A tensão era ensurdecedora. A história estava apenas em seu começo.
Gabriel, o homem do passado de Alessandra, olhava diretamente para ela com uma intensidade que quase a queimava. As sirenes ainda soavam ao longe, ecoando um sentimento de urgência que pulsava no ar. Alessandra, não temos tempo para explicações longas. Mas você precisa saber que tudo o que aconteceu até agora está interligado. Sua voz transparecia uma mistura de preocupação e determinação. Carlos, ainda atordoado, olhava de um para outro, tentando absorver a complexidade daquela situação. As crianças, sem entender o que estava por trás de toda aquela tensão, seguravam-se firmemente à mãe, os olhos esbugalhados. "Quem é você?" Marcos gritou, tentando se recuperar da confusão em que estava. "Você não pode simplesmente entrar aqui e tentar desestabilizar tudo." A raiva dele pulsava no ambiente, mas Gabriel não recuou. Uma sombra de desprezo atravessou seu rosto. "Você não sabe quem está lidando. Não sou seu inimigo aqui." Mas antes que pudessem continuar, uma explosão surpreendente ressoou do lado de fora, fazendo a casa tremer. Alguém havia jogado uma bomba de efeito moral, e em frações de segundo, a porta dos fundos se arrebentou. A sala alcançou um novo nível de caos. A fumaça encheu o espaço e gritos ecoaram. Alessandra encolheu-se sobre as crianças, protegendo-as como uma leoa. A situação havia saído do controle. Então, figuras encapuzadas surgiram da fumaça, avançando como sombras. "Todo mundo no chão. Ninguém se mexa." Uma voz rumorejava com poder. O que era aquilo? O passado de Alessandra estava prestes a se tornar um pesadelo vivo. Em desespero, ela se virou para Gabriel. "O que aconteceu? Quem são eles?" "São pessoas que eu pensei que já não existiam mais." Ele parecia mais aflito do que nunca. "Esses homens estão diretamente ligados a Marcos. Ele não é quem você pensa que é." As peças começaram a se encaixar na mente de Alessandra. A revelação dela agora, somente exposta de uma forma aterrorizante. "Então o que você fazia com eles, Marcos?" Alessandra o encarou, o medo crescendo em seu olhar. Ele não respondeu, mas a fúria em seu semblante era uma resposta ensurdecedora. A figura encapuzada mais próxima de Marcos falou, a voz afiada como uma lâmina. "Você me prometeu, Marcos. Prometeu que manteria o seu lugar seguro." A conversa chamou a atenção de todos. Reviravoltas inesperadas tomavam forma. A tensão aumentava e os policiais, perdidos no controle da situação, prontos para agir. "Vamos encontrar uma saída", gritou Carlos, puxando Alessandra e as crianças, quando um estrondo poderoso ecoou mais uma vez. Dentro da confusão, a segurança estava fugindo rapidamente. Era hora de agir. Mas a verdade sobre Marcos ainda pairava pesada no... "Vocês não podem me prender! O que ele está fazendo aqui é ilegal!" Marcos se desesperava, mas a determinação nas vozes dos homens encapuzados mostrava que para eles não havia discussão. E como uma torrente de água descontrolada, a verdade finalmente veio à tona. Alessandra percebeu que as figuras enigmáticas não eram apenas ameaças. Elas eram também uma parte de seu passado que nunca deveria ter sido esquecida. "Marcos, você estava por trás de tudo isso." "Não estava." As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, mas o eco da revelação atingiu a todos na sala. Naquele momento, um confronto de realidades desabou sobre eles. O homem que até então tinha sido o pilar de proteção de Alessandra se mostrava um traidor. E os mistérios que cercavam seu passado agora eram uma tempestade prestes a engolfar todos. Gabriel olhou para Alessandra com uma dor que cortava, como se estivesse perdendo-a novamente.
E enquanto tudo explodia, uma pergunta assolou o coração de Alessandra. Ela poderia realmente confiar em alguém? As janelas quebraram com a força da realidade, e um grito cortante subiu dos lábios de Lux. Mamãe, o que está acontecendo? A verdade estava apenas começando a se revelar, e quando a fumaça começou a se dissipar, a vida que conheciam estava prestes a mudar para sempre. A tensão era ensurdecedora. A história estava apenas em seu começo. Gabriel, o homem do passado de Alessandra, olhava diretamente para ela com uma intensidade que quase a queimava. As sirenes ainda soavam ao longe, ecoando um sentimento de urgência que pulsava no ar. Alessandra, não temos tempo para explicações longas, mas você precisa saber que tudo o que aconteceu até agora está interligado. Sua voz transparecia uma mistura de preocupação e determinação. Carlos, ainda atordoado, olhava de um para outro, tentando absorver a complexidade daquela situação. As crianças, sem entender o que estava por trás de toda aquela tensão, seguravam-se firmemente à mãe, os olhos esbugalhados. Quem é você? Marcos gritou, tentando se recuperar da confusão em que estava. Você não pode simplesmente entrar aqui e tentar desestabilizar tudo. A raiva dele pulsava no ambiente, mas Gabriel não recuou. Uma sombra de desprezo atravessou seu rosto. Você não sabe quem está lidando. Não sou eu. Seu inimigo aqui. Mas antes que pudessem continuar, uma explosão surpreendente ressoou do lado de fora, fazendo a casa tremer. Alguém havia jogado uma bomba de efeito moral, e em frações de segundo, a porta dos fundos se arrebentou. A sala alcançou um novo nível de caos. A fumaça encheu o espaço e gritos ecoaram. Alessandra encolheu-se sobre as crianças, protegendo-as como uma leoa. A situação havia saído do controle. Então, figuras encapuzadas surgiram da fumaça, avançando como sombras. Todo mundo no chão! Ninguém se mexa! Uma voz rumorejava com poder. O que era aquilo? O passado de Alessandra estava prestes a se tornar um pesadelo vivo. Em desespero, ela se virou para Gabriel. O que aconteceu? Quem são eles? São pessoas que eu pensei que já não existiam mais. Ele parecia mais aflito do que nunca. Esses homens estão diretamente ligados a Marcos. Ele não é quem você pensa que é. As peças começaram a se encaixar na mente de Alessandra. A revelação dela agora somente reforçava a confusão da situação. Ela havia acreditado em Marcos, confiado nele como pai de seus filhos. Mas aquele homem não era nada além de uma miragem cercada por mentiras. E agora, a verdade estava prestes a ser exposta de uma forma aterrorizante. Então, o que você fazia com eles, Marcos? Alessandra o encarou, o medo crescendo em seu olhar. Ele não respondeu, mas a fúria em seu semblante era uma resposta ensurdecedora. A figura encapuzada mais próxima de Marcos falou. Voz afiada como uma lâmina. Você me prometeu, Marcos. Prometeu que manteria o seu lugar seguro. A conversa chamou a atenção de todos. Reviravoltas inesperadas tomavam forma. A tensão aumentava e os policiais, perdidos no controle da situação, prontos para agir. Vamos encontrar uma saída, gritou Carlos, puxando Alessandra e as crianças, quando um estrondo poderoso ecoou mais uma vez. A porta da casa arrebentou. Algumas janelas estouraram e chardes de vidro voaram como flechas. O pavor se instalou. Gritos ecoaram enquanto todos se jogavam ao chão. Em meio ao caos, o andar de cima da casa desmoronou. Uma nuvem de poeira e destroços subiu, cobrindo tudo como um manto de névoa. Alessandra gritou.
Crianças, venham para perto de mim! As crianças correram para eles. Braços da mãe, os corpinhos tremendo. Quando a poeira assentou, alguém se ergueu entre os destroços. Uma figura encapuzada apareceu, inclinando-se lentamente. Seus olhos, ocultos nas sombras do capuz, brilhavam com uma intensidade feroz. É hora de acabar com isso, disse em um tom sombrio. O queixo de Alessandra caiu. A voz era familiar. Você! Ela gritou. O que você está fazendo aqui? A figura tirou o capuz e o rosto de um antigo amor de Alessandra se revelou. Era Gabriel, alguém que acreditava estar perdido para sempre, uma parte de sua vida que ela pensou ter enterrado. Alessandra, eu voltei porque não posso deixá-los nas mãos de Marcos. O choque era absoluto. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua realidade desmoronou. Gabriel, envolto em mistério, daí a seus sentimentos conflitantes surgindo à tona. O que ele sabia que ela não sabia? Os laços do passado entre eles voltaram como cordas apertadas, tensionando seus corações. Enquanto as crianças tremiam ao seu redor, os policiais estavam em pé de guerra, prontos para agir. Mas a revelação de Gabriel fez o ambiente vibrar com uma nova tensão. Como ele se relacionava com a situação atual? Qual era seu segredo? E mais importante, por que agora ele aparecia quando tudo parecia desmoronar? O futuro de Alessandra e de seus filhos ficou pairando no ar, pendendo perigosamente à beira da verdade. Quando a poeira começou a se dissipar, a vida que conheciam estava prestes a mudar para sempre. Foi então que, de repente, Marcos riu, um riso baixo e sinistro. Achou que isso era tudo? Se eu sou uma ameaça, ele é uma bomba relógio, Alessandra. Ele apontou para Gabriel. O que ele não te contou? Que ele estava envolvido conosco antes e ainda tem uma dívida a saldar. As palavras pairaram como veneno no ar. Alessandra olhou para Gabriel, buscando respostas. O coração dela disparou. O que você fez, Gabriel? Perguntou, a voz tremendo de dor. Ele parecia atordoado, um brilho de tristeza em seu olhar. Alessandra, eu fiz o que pude para me manter longe. Mas não posso deixar você e as crianças com Marcos. Eu não posso. A tensão era insuportável. O passado de Gabriel estava de volta para assombrá-los. E no meio daquele caos, a verdade mais profunda, aquela que Alessandra nunca imaginara, começou a se revelar. Gabriel não era apenas uma parte de sua vida, mas também uma chave para entender os perigos que o cercavam. O que mais ele escondia? Quais pactos do passado ainda ameaçavam a família que tentava proteger? Alessandra sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que mais você sabe? Sua pergunta foi ao mesmo tempo um pedido e um aviso. A voz traída por um misto de raiva e desespero. Naquele momento, a pergunta pairava no ar. Qual seria o próximo movimento deles? E se o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que nunca? A verdadeira batalha, cada vez mais tênue. A tensão era ensurdecedora. A história estava apenas em seu começo. Alessandra olhava para Gabriel, buscando entender a profundidade de tudo o que tinha acontecido, enquanto os olhares se fixavam em Marcos e nas figuras encapuzadas que ocupavam a sala. Com um nó na garganta e o coração disparado, ela não conseguia processar tudo. Enquanto vocês estiverem aqui, nada disso vai acabar, disse Marcos, sua voz rasgando o ar. A raiva dele pulsava. Mas, repentinamente, um silêncio profundo ocupou o espaço. O tempo parecia parar quando uma figura emergiu da fumaça.
Era justamente a última pessoa que Alessandra esperava ver em uma situação como aquela. Sua mãe. Ela estava ali, com o rosto marcado pelo tempo, mas a presença dela irradiava uma força indescritível. Alessandra, o que está acontecendo aqui? A voz dela, firme, soou como um trovão. Alessandra sentiu seu estômago revirar. Mãe, o que você está fazendo aqui? A expressão de sua mãe se endureceu ao notar Marcos. O que você está fazendo aqui, Marcos? Achei que já tivesse se afastado da nossa vida. A tensão aumentou exponencialmente. Agora, a verdade parecia ainda mais distante. O que sua mãe sabia que Alessandra não sabia? Marcos colocou as mãos na cintura, desafiador. Ah, então vocês estão juntas novamente? Isso é engraçado, não? Vocês se acham melhores, mas não têm ideia do que está por vir. Não me ameace, gritou a mãe de Alessandra, avançando alguns passos. Essa é minha filha e minhas netas. O que você quer? As palavras dela cortaram o ar, e naquele instante as crianças começaram a chorar. Mamãe, quem é ela? Lux, confundida, segurou o braço da mãe. É só uma lembrança do passado que eu pensei ter enterrado, Marcos disse, com um sorriso frio nos lábios. Vocês não sabem nada sobre o que eu realmente sou. As revelações passavam como relâmpagos no céu escuro. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Nesse exato momento, enquanto todos estavam absorvendo a cena, um barulho ensurdecedor irrompeu. A janela se quebrou em milhões de pedaços e uma fumaça negra invadiu a sala. O que era aquilo? Um grito ecoou. Alessandra começaram a se refletir na parede e, em segundos, uma figura vestida de preto apareceu, gritando ordens. Todos no chão! Ninguém se mexa! Era um comando claro, mas a cena apenas se complicava. A figura, com uma máscara cobrindo o rosto, se aproximou. Então, um brilho metálico reluziu em sua mão, uma arma. A sala estava em caos absoluto. Mães, crianças, homens armados, tudo se misturava em um turbilhão de medo. Mas a reviravolta mais profunda veio quando a figura mascarada retirou a máscara, revelando quem era. Um rosto familiar. Gabriel. Alessandra, não! Eu não sou seu inimigo. Eu estou aqui para salvá-las. Essa é a nossa única chance. Marcos não é o que dizem que é, e você precisa saber a verdade. O choque atingiu Alessandra como um soco no estômago. O que você está dizendo? Ela ficou paralisada, sem saber o que pensar. O que mais você não sabe? Disse Gabriel, em meio ao pânico. Não sou apenas um homem do passado. Eu sou parte de algo maior. E Marcos está mais envolvido do que parece. Tudo começou quando sua mãe e eu, quando éramos jovens. Alessandra fechou os olhos, tentando se lembrar da história que achava que conhecia. Como isso era possível? O homem que ela amou e a mãe que tanto procurou tinham segredos interligados que não podiam ser desvendados rapidamente. Quando o caos pareceu voltar a reinar, o coração de Alessandra disparou. As crianças estavam em estado de choque. Mãe, o que está acontecendo? Lux gritou mais uma vez. Alessandra se virou para Gabriel, seu olhar ardendo de perguntas. Todo o passado agora parecia uma armadilha. A verdade estava prestes a desmoronar em cima delas de uma forma que ninguém poderia prever. Alguma coisa estava prestes a mudar radicalmente, e a vida que conhecia estava prestes a acabar de uma vez por todas. A única certeza era que, quando a poeira assentasse, nada seria como antes. Alessandra estava paralisada. O peso das palavras de Gabriel a esmagava. O que mais você não sabe? A pergunta dele
ecoou na sala, e o silêncio, quase ensurdecedor, foi quebrado por uma outra revelação, algo que fez o chão sob seus pés desaparecer. No meio daquela tensão, a figura de sua mãe se fortaleceu. Mas espere, você sabia de tudo isso, não sabia? A voz dela tremia, e isso a fez, por um momento, perder a confiança. Mãe, o que está acontecendo? Os olhos da mãe de Alessandra se estreitaram. Eu fiz o que pude para proteger você, mas nunca pensei que isso voltaria para nos assombrar. O tom dela cresceu em intensidade, como se um código estonteante tivesse sido ligado. Gabriel, você não conhece toda a verdade. Antes que alguém pudesse reagir, uma nova figura surgiu das sombras da cozinha. Era um homem baixo, com um olhar assustador e uma expressão maliciosa. Ah, Alessandra! Como você cresceu! Ele estava vestido de maneira casual, mas o jeito como se movia era ágil, como uma serpente. Quem é? Você? Carlos gritou, colocando-se na frente de Alessandra e das crianças. O medo na voz dele era palpável. O homem sorriu, revelando dentes brancos como pérolas. Meu nome é Victor. Várias coisas que você pensou que sabia estavam enterradas há muito tempo. Não é hora para enigmas. Alessandra não conseguia mais lidar com a pressão. Lux estava se escondendo atrás da mãe, e as outras crianças observavam, confusas. O que você quer? Eu vim trazê-la de volta. Victor disse, a voz doce como mel. Prolar que nunca deixou, tra verdade que sua mãe escondeu. Os olhos dele brilharam de um modo que causava arrepios. Gabriel deu um passo à frente, em alerta. O que você quer dizer com isso? Ela não. Pertence a você. E, de repente, o mundo parecia ter desacelerado. Alessandra piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Seria isso que você queria dizer, Gabriel? Que eu não conheço minha própria história? O olhar dela se alternava entre Gabriel e Victor, como se ambos quisessem puxá-la em direções opostas. Victor voltou o olhar para Alessandra e ela sentiu como se fosse puxada para um abismo. A verdade, Alessandra, é que você e eu temos laços que vão muito além do que você imagina. O porquê de seu pai ter desaparecido, o que realmente aconteceu com sua mãe, ninguém é inocente nessa história. Umas vibrações de pânico escreveram nas paredes da casa. Era como se uma tempestade estivesse se formando. Tudo dentro dela se contorcia. O que você sabe sobre meu pai? Alessandra estava prestes a transbordar de raiva. Victor se inclinou, um brilho de satisfação nos olhos. Se você quiser saber a resposta, terá que vir comigo. Não é seguro aqui. Marcos está prestes a fazer uma coisa terrível. Marcos deu um passo à frente, seu olhar irritado. Calha a boca! Ninguém vai a lugar nenhum. Neste momento, a tensão explodiu. Um rasgo ensurdecedor cortou o ar. A porta da frente foi estourada por uma equipe SWAT, e os policiais começaram a entrar, gritando ordens em meio à confusão. Marcos olhou para trás e, num impulso, se lançou na direção da janela, quebrando o vidro com forças. O eco do cristal quebrando parecia um grito. Vocês nunca vão me pegar! E então houve um som diferente, uma explosão de luz e som que fez os corações de todos pararem. A tensão estava em toda parte, mas a verdadeira reviravolta chegou como um golpe. Alessandra viu seu pai, que ela acreditava ter desaparecido, surgir do lado da rua, exatamente naquele momento, iluminado pela luz de sirenes e holofotes. Alessandra, não olhe para ele. Ele não é o que parece. As palavras dele ressoaram como um trovão, e a sala congelou. Um último grito ecoou à distância, mas foi como se Alessandra
vivesse em um mundo à parte. Lar, confiança, verdade. Tudo o que pensava que sabia estava prestes a ser reescrito na história dela. O que mais se escondia nas sombras desse passado que ela achava que conhecia? E naquele instante, as peças do quebra-cabeça começaram a se mover rapidamente. Mais uma vez. Alessandra, precisamos sair, gritou Carlos, puxando-a pela mão. Mas seu pai a observava, e a pergunta que ficou pairando o ar: quem era realmente seu pai? O que isso significava para todos? O futuro parecia um abismo, e quanto mais se aproximavam da verdade, mais distante estava a segurança. Alessandra sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela olhou para o pai, que finalmente tinha voltado, e o coração dela disparou de emoção. Pai, você estava vivo? As crianças olhavam para ela com olhos curiosos e apavorados, incapazes de compreender a tempestade emocional que a cercava. É tudo verdade, Alessandra, disse. Ele com lágrimas nos olhos, a voz tremendo. Eu nunca quis te deixar. Fui forçado a me afastar. Marcos está envolvido em algo muito maior do que você imagina, e eu não pude te proteger como devia. O olhar dele era pesado, cheio de arrependimento e dor. Lux puxou a saia da mãe, com medo. Mamãe, quem é ele? Alessandra se abaixou, abraçando a filha, respirando fundo. É o vovô. Ele está aqui para nos ajudar. Alessandra sentiu seu coração se apertar. Mas a determinação crescia dentro dela. Agora ela precisava ser forte por aquelas crianças. Mas e ele? Apontou Carlos, a tensão ainda forte no ar. Marcos ainda representa um perigo. Neste instante, um grupo de policiais cercou Marcos, que já estava acuado. Sua coragem evaporando diante da força da lei. Marcos, você está preso por envolvimento em atividades ilegais e por ameaçar a segurança dessas crianças, gritou um dos policiais. A expressão de Marcos se transformou em desespero. Ele olhou para Alessandra, sua raiva e frustração explodindo. Você não entende, Alessandra. Há muito mais em jogo. Você não pode confiar neles. Não confio em você, gritou Alessandra, a voz firme e resoluta. Você tentou controlar nossas vidas e ferir as pessoas que eu amo. Chega! O oficial deu um passo à frente. Agora, por favor, todos podem ficar calmos. Estamos seguros aqui. Seus filhos estão seguros. Alessandra sentiu um peso saindo de seus ombros ao ouvir isso. Vitor, ainda presente na sala, observava em silêncio uma expressão. Calculista! Alessandra, o que você decidir a partir daqui vai mudar tudo, disse ele, com uma gravidade que fez o sangue dela gelar. Ela olhou de volta para Gabriel, então de volta para o pai. O que realmente aconteceu com meu pai? O que ele tem a ver com tudo isso? As respostas estavam finalmente começando a se encaixar. Eu posso explicar, filha, disse ele, a voz baixa, mas firme. Mas primeiro precisamos garantir que você e as crianças estejam a salvo. Tem muito em risco. As crianças olhavam tudo, absorvendo a atenção, e Alessandra, determinada, disse: Vamos acabar com esse ciclo uma vez por todas. Com um gesto firme, mandou as crianças seguirem o pai. Vocês vão para fora, agora. Carlos assentiu e levou as crianças para a segurança do lado de fora. O ar estava mais fresco, mas a tensão ainda animava o ambiente. Agora, somos nós, Marcos, disse Alessandra com um olhar de determinação. Ele estava cercado e tudo ao seu redor parecia desmoronar. O homem que um dia prometeu ser um pilar de proteção estava prestes a enfrentar as consequências de suas ações. É hora de você responder por tudo.
A cena ficou quieta, como se o tempo tivesse parado. Era isso. A linha estava traçada e Alessandra sentiu um último sopro de coragem. Você poderá tentar fugir, Marcos, mas a verdade sempre aparece. Marcos olhou para ela com raiva contida. Você me pagará por isso, Alessandra. Não mais, ela respondeu, com firmeza. Um ciclo havia terminado e a verdade, embora temida, era libertadora. Agora, todo o peso da história começou a se dissolver e uma nova era, por mais desafiadora que fosse, despontava à frente. Alessandra não sabia o que esperar do futuro, mas estava disposta a encarar qualquer batalha pela segurança da própria família. Naquele instante, ficou claro que, mesmo com toda a dor, sempre há esperança e possibilidades de renascimento. E então, ao final de tudo, uma pergunta pairou no ar. Onde essa nova jornada as levaria? O futuro estava aberto. E Alessandra sabia que a ousadia de mudar o próprio destino dependia dela. Agora, antes de partir, preciso que você me ajude a continuar trazendo histórias como esta. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas na roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu.